eu penso que a igreja tem que ser uma comunidade de amor. Concorda comigo? Uma comunidade de amor. No mundo que nós vivemos, esse não é o sermão ainda, é só um comentário inicial, nós temos muitas comunidades, mas algumas são comunidades disfuncionais, né? Elas não funcionam da forma correta, mas elas atraem pessoas, são comunidades. Por exemplo, tem uma comunidade muito antiga que sempre tem gente. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas no Brasil sempre tem gente. E no Brasil tem bairro que em cada rua tem 3, 4, 5. Se for vila, um bairro, assim, tem mais ainda. Você sabe como é que é o nome dessa comunidade? Bar. Sempre tem gente. Mas não é uma comunidade? É uma comunidade. Lá no bar, a pessoa, ela é bem-vinda sempre, não é verdade? Ela é bem-vinda, ela faz amigos, né? O bêbado, todo mundo é amigo dele, ele bota a mão, meu amigo e tal. Você faz terapia, você conta seus problemas, né? E ninguém te repreende. Come e bebe junto. Come e bebe junto, e comer e beber é uma coisa que aproxima a gente, né? É gostoso. Sempre está lá. Não falta. E você pode falar o que você quiser e ninguém vai te julgar. Agora, é uma boa comunidade o bar? Não, né? Não, lá não é um lugar bom. Lá é um lugar onde você vai tomar coisas que vão fazer mal para a sua saúde. Geralmente quem está ali, muitos têm família, a família está precisando dessa pessoa, ela vai chegar tarde em casa, vai brigar quando chegar. Os filhos estão, cadê o papai e mamãe? Ah, o pai, sei lá onde está. Ela é uma comunidade que tira as pessoas da sua comunidade verdadeira, que seria seu lar, a sua família, né? Mas a igreja precisa ser essa comunidade de amor, onde as pessoas também não são julgadas por aquilo que pensam, né? Onde as pessoas podem também contar os seus problemas e saber que as pessoas vão ajudar e vão orar por elas. Só que enquanto o que atrai as pessoas no bar é a bebida alcoólica, o que atrai as pessoas na igreja tem que ser o amor de Jesus Cristo. Amém. Só que o amor de Jesus Cristo manifestado na vida daqueles que o aceitaram um dia. Né? A gente precisa ter esse amor e viver esse amor. Então que nós possamos fazer da igreja esta comunidade. Todos nós aqui já recebemos muitas mensagens, né? Eu não sei qual é a mensagem que você mais recebe, se é por text message, né? Que seria, no Brasil a gente fala muito do torpedo, SMS, né? Eu não sei se é e-mail, se é pelo WhatsApp, se é o Facebook, mas eu tenho certeza que você recebe mensagens. E é muito gostoso quando a gente recebe a mensagem de pessoas que nós amamos, né? Eu saio cedo todos os dias de casa, e geralmente quando eu saio minha esposa está ainda dormindo, né? E depois logo ela acorda para arrumar o Lucas para a escola e tal. E geralmente quando eu estou chegando, porque a cidade que eu estou trabalhando agora é Worcester, então leva um tempo para chegar lá. E quando eu estou chegando lá e antes de trabalhar, eu sempre tenho uma mensagem para mim, né? Mandando beijo, alguma coisa assim. E aquilo me motiva, né? Porque a gente, quando vai trabalhar, tem que estar motivado, né? E a motivação que você tem é que você tem uma família e você trabalha para manter essa família também, né? Aí eu vou que nem um leão, né? Beijinhos ali, te amo e tal, né? Então é muito bom. Então a mensagem, essas mensagens de pessoas que nós amamos, de um filho, de um irmão, eu tenho certeza que vocês têm familiares que estão longe, talvez no Brasil, no Cabo Verde, em outros lugares dos Estados Unidos ou em outros países. E como é gostoso quando a gente fala com essas pessoas e recebe uma mensagem. Deus também tem uma mensagem para nós, amém? Amém? Ele nos ama. E como é bom receber uma mensagem de Deus, de Jesus. E a mensagem de Deus para nós está no último livro da Bíblia nesta manhã, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que muitas pessoas têm medo deste livro, né? Porque ele fala de dragões, de besta, de fogo, de enxofre. E muitas pessoas pensam que ele não é um bom livro, é um livro que assusta. Dá
Dá medo na gente, né? Mas na verdade ele é um livro de Deus para nós, uma mensagem de esperança, de salvação. E por trás desses símbolos há uma mensagem de esperança. E a mensagem que nós vamos ler, que é uma mensagem que está em Apocalipse, está no capítulo 14. E este capítulo, ele é o centro da mensagem do livro do Apocalipse. Se você quiser pensar assim, bom, o Apocalipse tem 22 capítulos e dividindo no meio daria 11 e tal. Não pense assim, porque na verdade nos tempos da Bíblia, quando foi escrito, não havia capítulo, certo? O livro do Apocalipse era o quê? Quem que escreveu? João. E ele escreveu como um livro? Não, ele escreveu como uma carta, né? E carta você não coloca capítulo, versículo e tal. Depois de um tempo foi colocado para ficar mais fácil de estudar. Imagina eu falar, bom, irmãos, agora mais ou menos na metade da carta que João escreveu, né? Em tal vai ter. Ficaria difícil, então está ali o capítulo e o versículo para ajudar a gente. Mas o centro da mensagem do Apocalipse, o centro em importância, é o capítulo 14 do Apocalipse. E aqui nós temos 3 mensagens de Deus para nós. Mas é uma mensagem só, dividida em 3 partes. Uma mensagem que veio através dos anjos. Por isso são conhecidas como as 3 mensagens angélicas. Mas essas 3 são uma na sua essência. E logo depois que termina a 3ª mensagem angélica, há uma voz que vem do céu, que faz parte dessas mensagens. Então nessa manhã nós vamos estudar essas mensagens de Deus para nós. Este é um tema muito importante e é necessário que a gente preste atenção para que a gente possa montar o quebra-cabeça e entender essa mensagem. Nós vamos ler aqui então Apocalipse 14, verso 6 até o verso 13. Acompanhe comigo a leitura. E depois nós vamos procurar estudar e entender. Vamos orar antes da leitura, vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, Tua palavra está aberta nesta manhã e nós cremos que o Senhor tem uma mensagem para nós. E essas 3 mensagens que vieram na voz desses anjos são mensagens de salvação para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guie no entendimento nesta manhã. Nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler então, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo o quê? Em grande voz. O que ele disse em grande voz? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui está a primeira mensagem. Vamos para a segunda, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a segunda mensagem. Agora vamos para a terceira mensagem. Verso 9 em diante. Seguiu-se esse outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E agora, no verso 13, a voz que vem do céu. Então ouvi uma voz do céu, dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Mantenha aberto a sua Bíblia neste texto para a gente voltar aqui no nosso estudo.
Por mais que numa primeira leitura pareça, essa não é uma mensagem sobre bestas, fogo, enxofre, Babilônia. Que a gente lê isso aqui e a gente fica, mas o que é isso, né? Nós vamos descobrir que esta é uma mensagem muito forte, muito importante, muito poderosa de esperança para nós. Para a gente entender essa mensagem, nós vamos entender como que essas mensagens se conectam. Porque vejam, são 3 mensagens que os anjos trouxeram e uma voz que vem do céu na sequência. E nós vamos entender qual é a conexão, se há alguma conexão entre essas mensagens, para saber se é um pacote só, né? Ou se são coisas separadas. Então vamos procurar aqui elementos que conectam essas mensagens. Primeiro, procurar na primeira mensagem e na segunda se há alguma palavra parecida ou igual. Pelo menos no estudo que eu fiz, eu não encontrei nenhuma expressão parecida. Claro, fala do anjo que vem, né? Assim como há um anjo na primeira e na segunda. Mas a primeira mensagem fala de um anjo voando. Ele está trazendo um evangelho eterno para pregar a todas as nações, a todos os povos. Primeiro, na Bíblia há quantos evangelhos? Hã? Quantos? Vocês estão em dúvida. Uns falaram 1, outros 2. Quantos evangelhos? 1? Todos? 2, 1, 4, né? Na verdade, assim, evangelho só um. E a Bíblia chama esse evangelho de evangelho eterno. A forma como Deus salvava lá no passado é a mesma forma como Deus salva hoje, pela sua graça. Não tem como salvar de outra forma. Não era Deus salvar pela lei numa forma, pela graça noutra, pela aliança noutra, não. A mesma forma. Nós guardamos a lei em obediência a Deus, mas não é para ser salvo. Então, o evangelho que tem que ser pregado é o evangelho eterno, é o mesmo evangelho. E tem que ser pregado a todas as pessoas, nações, tribos e línguas. E nesse evangelho há uma mensagem de juízo e de advertência. Que devemos temer a Deus, e esse temer não é ter medo, mas é adoração e dar glória. Porque é chegada a hora do seu juízo. Essa expressão, seu juízo, ela é muito ampla, porque é o juízo de Deus, onde Deus se coloca em juízo, e o juízo de Deus também onde Ele julga as pessoas. Porque nesse grande conflito entre o bem e o mal, Deus então se permite também ser julgado. Ele trabalha de forma muito transparente para que as pessoas percebam que Ele está sendo justo na forma como Ele está lidando com o pecado, na forma como Ele lidou com o anjo que se rebelou no céu, Lúcifer, e os anjos que foram com Ele, não o destruindo de imediato para que os outros anjos não ficassem com medo de Deus, né? Mas pudessem ver a justiça de Deus. A forma como Deus está lidando com o ser humano. E essa então é a primeira mensagem, um convite à adoração ao Deus Criador que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então um convite para adorar a Deus. Agora aqui na segunda mensagem angélica fala da queda da Babilônia. E a Babilônia na Bíblia simboliza a confusão, porque o termo Babilônia significa confusão. Babilônia era aquela nação que levou o povo de Israel para o cativeiro, onde havia adoração a muitos deuses. E aqui no Apocalipse, simbolicamente, Babilônia é usado para falar de uma confusão religiosa onde há adoração de todas as formas, mas não uma adoração legítima ao verdadeiro Deus. E aqui fala da queda de todos os sistemas religiosos falsos que enganam as pessoas. E esse sistema, ele tem uma bebida misturada, porque o vinho é uma bebida misturada, né? Fermentada. Não é um evangelho verdadeiro, e ele tem este vinho para dar às pessoas. Bom, e será que há alguma conexão da primeira mensagem e da terceira? Nossa, da primeira e da segunda não tem, né? Agora da primeira e da terceira. Eu encontrei que
o termo adoração, que aparece na primeira mensagem angélica, ele aparece também na terceira. Enquanto na primeira mensagem angélica há um convite para adorar a Deus, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai, na terceira mensagem angélica fala de adoração também. Mas é adoração a Deus? Não. Está falando da adoração à besta, adoração ao mal. E o que vai acontecer com os adoradores do mal? No grande conflito entre o bem e o mal, se há uma palavra importante, é a palavra adoração. Essa palavra está impregnada com a ideia desse grande conflito. O que Lúcifer queria? Ser adorado. Adoração. Ele queria tomar o lugar de Deus. Tanto no livro de Ezequiel como no livro de Isaías, falando dos planos que Lúcifer tinha, diz que ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Queria ser adorado. E a grande pergunta é quem você vai adorar. Devo dizer uma coisa para vocês, mas não me julguem antes de eu terminar. Quando você come, você está adorando. Quando você come legumes e verduras, você está adorando. Quando você come um monte de coisa que faz mal para a saúde, você está adorando também. Quando você vai na igreja, você está adorando. E se você vai numa boate, você está adorando também. Se você trata bem a sua esposa, o seu marido, você está adorando. Se você trata mal, você está adorando também. A grande pergunta é quem você está adorando. Se é Deus ou Satanás. Em nossa vida, nós fomos criados para adorar, para servir. Nós sentimos o desejo de adorar, de servir, de admirar, de servir alguém. Há no coração humano como se fosse um grande vazio que tem que ser preenchido. E você vai procurar preencher com alguma coisa. Com a fama, com o dinheiro, com o prazer, com Deus, com as coisas erradas ou com as coisas certas. E tanto na primeira mensagem angélica, como na terceira, há a expressão adoração. E agora, será que há alguma ligação entre a segunda mensagem e a terceira? Será que há algum termo que aparece na segunda mensagem que aparece também na terceira? Eu encontrei aqui a expressão vinho. Porque na segunda mensagem angélica fala do vinho da Babilônia, da sua prostituição, que simboliza essas doutrinas misturadas. E na terceira mensagem angélica fala de um outro vinho, mas é o vinho da cólera de Deus, simbolizando o seu julgamento. E eu digo uma coisa para vocês. Você não deveria beber o vinho nem da segunda mensagem angélica, nem da terceira. Porque o vinho da segunda mensagem angélica são as doutrinas falsas. E o vinho da terceira é o vinho da ira de Deus, é a destruição de Deus. É a justa ira de Deus contra o pecado. Lá no livro do Apocalipse você vai encontrar em alguns lugares a expressão a ira do cordeiro. Você já viu alguma ovelha irada? Né? Eu não sei quantos aqui já conhecem pessoalmente a ovelha, já foram apresentados, né? Mas a primeira vez que cheguei perto de uma ovelha, ela saiu correndo de mim. Ela tinha medo de mim, né? Porque é um animal dócil. Ela não é um animal agressivo, a ovelha. A ira do cordeiro. O que isso quer mostrar? Que o ato de ira de Jesus é um ato que não está em harmonia com ele. Ele não se ira. Não é a ira como a gente, mas que um dia o pecado deverá ser destruído. E os que ficarem abraçados ao pecado, escolheram isso, também terão que ser destruídos. Porque Deus não vai poder levar para o céu, para a vida eterna, pessoas que não permitiram que Ele transformasse o caráter. Porque essas pessoas, elas lá no céu não seriam contentes. E elas seriam, mais uma vez, uma forma do mal se perpetuar. O mal não pode entrar no céu. E se o mal estiver em você, você não poderá entrar no céu. Então, nós vemos que a segunda mensagem está conectada com a terceira pela expressão vinho. E será que existe alguma conexão entre a terceira mensagem e a voz que vem do céu, que vem depois? Eu encontrei aqui a expressão descanso.
Porque na terceira mensagem angélica diz que não tem descanso os adoradores da besta. E a voz que vem do céu, que é seguindo essa terceira mensagem, diz que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, pois eles descansam das suas fadigas. Enquanto há descanso para os servos do Senhor, não há descanso para os servos do mal. Olha a diferença. Porque uma pessoa que serviu a Deus, quando ela morre, ela descansa. E um dia, pela promessa da palavra de Deus, ela vai ressuscitar para a vida eterna. É um descanso, é um sono. Mas aquele que morre sem Deus, ele não vai ter descanso, porque ele não vai entrar no descanso da vida eterna, ele vai perder a vida eterna. A gente percebe aí que a conexão dessas mensagens, elas estão conectadas com a terceira mensagem. Porque a primeira mensagem não se liga com a segunda. Ela se liga com a terceira, ela tem a expressão adorar. A segunda mensagem não se liga com a primeira, ela se liga com a terceira. Ela tem a expressão beber vinho. O vinho da cólera de Deus e o vinho da besta. E a voz que vem do céu, ela se conecta apenas com a terceira mensagem, na expressão descanso. Então o centro desta mensagem de Deus para nós é a terceira mensagem. Ele é o centro. Mas justamente a terceira mensagem, ela é a mais aparentemente aterrorizadora, né? Porque vejam, amados, a terceira mensagem, que é o centro, ela apresenta um quadro horrível aqui. Vocês não concordam? Um quadro terrível. Porque ela apresenta aqui pessoas sendo destruídas, a fumaça subindo, as pessoas sendo destruídas pelo fogo e pelo enxofre. Uma imagem terrível. Como encontrarmos uma imagem de esperança aqui? Eu não sei quantos aqui gostam de quadros, gostam de olhar para quadros, obras de arte. Temos aqui pessoas que gostam de quadros. Tem pessoa que olha assim, não entendi nada que está ali, né? Mas geralmente quando você olha um quadro, você tem que ficar durante algum tempo para procurar entender o que aquela imagem está dizendo. E o que o pintor quis dizer com aquela imagem. Ele quis dizer alguma coisa, né? Por mais riscos que tenham em alguns quadros, né? E você precisa passar algum tempo. As pessoas são admiradoras de obra de arte, que gostam de ir em lugares que tem quadros, exposições. Algumas pessoas vão no museu, olham aquele quadro, depois de um mês vão de novo lá e levam semanas e meses, às vezes até anos, para entender realmente o que diz aquele quadro. Assim é o livro do Apocalipse. Aqui nós temos alguns quadros e nós temos que nos debruçar diante deste quadro para entender o que este quadro quer dizer. Aqui nós temos uma imagem que acontece diante do Cordeiro e dos santos anjos, porque o texto diz que essas pessoas estavam sendo destruídas diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Jesus está ali vendo essas pessoas sendo destruídas. O mesmo Jesus que morreu por essas pessoas está ali, vendo isso. Há uma linguagem figurativa aqui. O tormento dos adoradores da besta, a fumaça subindo pelos séculos dos séculos, uma imagem bizarra, uma aniquilação completa, uma imagem que mostra que não há uma segunda chance neste momento aqui. Hoje existe, mas naquele momento lá não vai haver uma segunda chance. A destruição vai ser para todo sempre. A aniquilação total dos perdidos diante dos santos anjos e diante de Jesus Cristo. Agora, queridos, qual é a missão dos anjos? O que vocês acham? Mensageiros. No livro dos Salmos diz que eles são ministros de Deus para ministrar aos que hão de herdar a salvação. Qual é o trabalho dos anjos todos os dias, irmãos? Anunciar. Né? Tem várias funções, mas principalmente
O trabalho dos anjos é ajudar o ser humano a ter a salvação. Você não vê os anjos, mas o trabalho deles é esse. É para que a gente tenha a salvação. Nos proteger, nos guiar. Então, esses anjos que estão ali agora, presenciando um grupo de pessoas que não recebeu a vida eterna, que não aceitou, que perdeu as oportunidades, sendo destruído, aqueles mesmos anjos trabalharam para salvar aquelas pessoas. E Jesus está ali, o Cordeiro de Deus, o Jesus que morreu para salvar a humanidade. Aqui nós temos uma tensão neste quadro. A salvação está ali, Jesus, os anjos estão ali, mas aquelas pessoas estão sendo destruídas. Uma vez eu ouvi alguém dizer sobre este texto que aqui está uma possibilidade impossível. Gravem esta frase. Uma possibilidade impossível. Como assim possibilidade impossível? Porque durante toda a vida daquelas pessoas, era ou não possível que elas fossem salvas? Sim ou não? Sim. E Deus não dá só uma oportunidade, Ele trabalha a vida inteira para salvar a gente. Então, durante toda a nossa vida, a salvação é possível. Porque Jesus trabalha para nos salvar. Mas naquele momento, esta possibilidade não havia mais e se torna impossível. Por isso que está Jesus e os anjos ali, mostrando que havia possibilidade de salvação durante a vida daquelas pessoas. Mas naquele momento é uma possibilidade impossível. Imagine que uma pessoa está num pequeno barco, é um pescador. E ele se vê no meio de uma tempestade no mar. E o seu barco vem afundar. Mas antes do barco afundar, ele mandou uma mensagem pelo rádio do seu pequeno barco. E enquanto ele está ali tentando salvar a sua vida no meio do mar, vem um helicóptero, né? Da guarda costeira, sei lá. E eles descem uma escada de cordas. E dizem: amigo, suba na corda. E ele diz: não, muito obrigado, estou bem aqui. Agradeço, volte outra hora. Isso seria uma estupidez, né? Seria uma loucura. Apesar de todo o esforço para salvar aquele homem, o helicóptero, o salva-vidas, a escada de cordas, ele ainda assim perderia a sua vida. Existe todo um esforço do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dos anjos e de pessoas que são usadas por Deus para salvar cada um de nós. Hoje é possível, mas um dia será impossível. Por isso esta é uma mensagem não para nos assustar, mas uma mensagem de Deus para nos alertar de aceitarmos a salvação enquanto é tempo. Nós vemos aqui na terceira mensagem angélica, que na verdade nós percebemos que é uma mensagem só, dividida em 3 partes. A visão mais trágica do ser humano. Apesar de todo o esforço para salvar as pessoas, ainda assim, pessoas se perderão. Um dia, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, sabiam que pastores também vão se perder? Eu falei: sim, porque pastor é ser humano, né? Pode se perder também. E tem pastor que vai se perder ele e a igreja inteira dele. Nossa, que pessoa negativa assim, né? Mas ela falou, vai se perder o pastor e a igreja junto, todo mundo. Eu falei: irmã, mas eu oro para que não seja nem eu nem a minha igreja. Se vai se perder, mas que não seja eu nem a igreja. Porque há todo um esforço do Deus que nos ama para nos salvar. Ele enviou seu próprio Filho a este mundo, que tornou-se ser humano, carne, gente como você. Sofreu, foi perseguido, foi rejeitado. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Quando uma pessoa rejeita a gente que a gente mal conhece é uma coisa, né? Mas quando os seus, os nossos, nos rejeitam, é terrível, né? O próprio povo dele, a própria família dele, as pessoas que ele conhecia, o rejeitaram. Ele foi um homem de dores, diz a Bíblia, que sabe o que é padecer.
Ele conheceu a rejeição, a fome, a sede, a nudez, o frio, a dor, o sofrimento, a dor física profunda e a dor emocional. A dor que nós não conhecemos, que é carregar o peso do pecado de toda a humanidade, porque você carrega só o peso do seu pecado. O peso dos mais terríveis pecados ele sentiu sobre si. E tudo isso Deus fez para nos salvar, porque Ele nos ama. Então tudo é feito a cada dia, a cada hora, 24 horas por dia, 365 dias por ano, para a nossa salvação. Mas apesar de tudo isso, pessoas vão se perder. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. As pessoas não vão se perder porque são pecadoras. Sabiam disso? Porque a salvação é para quem? Os pecadores. Você tem o pecado. A única coisa que você contribui com a sua salvação, sabe o que é? O seu pecado. Mas o pecado é contribuição? Não é que a gente tem que pecar, mas se você não tivesse pecado, você não precisaria ser salvo, né? Você automaticamente estaria no céu. Automaticamente, você não precisaria de Jesus sem o pecado. Então a única coisa que nós temos é o pecado. É um coração impuro para oferecer para Cristo. E o que Ele tem é a sua pureza, é a sua justiça. E Ele troca então o nosso coração impuro pela sua pureza. As pessoas não vão se perder porque são pecadoras. Elas vão se perder porque rejeitaram a solução de Deus para o seu pecado. Porque as pessoas querem ser salvos do seu jeito. Mas a única forma de ser salvo é do jeito de Deus, não do nosso jeito. Eu sou salvo do jeito que eu quero, eu creio que é assim. A Bíblia fala assim, mas não. Mas isso aqui não precisa, isso aqui já passou. Não, a gente é salvo do jeito de Deus. Se o centro dessas mensagens é a terceira mensagem, qual é o centro do centro? O Cordeiro. Porque apesar de falar de pessoas sendo destruídas, está ali o Cordeiro de Deus. Aquele que morreu por essas pessoas, mas elas rejeitaram a salvação. Ali está o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E nós vemos aqui que as três mensagens, as três expressões que estão nas mensagens, adorar, beber vinho e descanso, estão na terceira mensagem. Ela se relaciona com um grande conflito. Adoração, este vinho que simboliza tanto o vinho das doutrinas misturadas, como o vinho da destruição final e o descanso. É como se essa mensagem fosse um imã que trouxesse para perto as outras mensagens. Mas o centro dessas mensagens é o Cordeiro. E João, ele diz aqui, eu vi o Cordeiro. O capítulo 14 começa com esta frase. Apocalipse 14, verso 1 diz, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Eis o Cordeiro. Aonde João olhava, ele via o Cordeiro. A mensagem do Apocalipse e a mensagem de Apocalipse 14 não é sobre besta, dragão, fogo, é sobre o Cordeiro. E aqui, no verso 1 ele diz, eu vi o Cordeiro. E a mensagem termina dizendo, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Quantos aqui querem morrer? Não, mas morrer? Não, né? Mas se Jesus voltar e você estiver vivo, irmã Magali, não vai precisar morrer, né? No Senhor, né? Se morrer, é melhor morrer no Senhor, né? Mas é melhor ainda não morrer. Jesus voltar, a gente está vivo. Na verdade, o né? não foi criado para morte. Não foi criado para a morte. Agora sim. Por que aqui diz bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor? Porque para morrer no Senhor tem que primeiro fazer o quê? Não tem que acontecer o quê para morrer no Senhor? Viver no Senhor. Para morrer no Senhor tem que viver no Senhor. Para morrer salvo tem que viver salvo. Então João está falando, eu vi o Cordeiro. E ele diz, se você morrer, morra no Senhor. Ou morra com o Senhor. Essa é a mensagem aqui. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Você precisa ver o Cordeiro.
O Cordeiro aqui tentando salvar as pessoas. O Cordeiro que trabalhou a vida inteira para salvar pessoas que rejeitaram a salvação. Aqui está a mensagem: viver e morrer no Senhor. Mas para viver e morrer no Senhor, eu tenho que ver o Cordeiro. Por isso que João começa dizendo: eu vi o Cordeiro. Quando João Batista pregava, Jesus passando ali, ele disse: vejam! Quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas vinham ali para ouvir a mensagem de João Batista e ele pregava: arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. Mas como assim o reino de Deus estava chegando se eles não foram para o céu ali ainda? Jesus estava chegando. E quando Jesus chega na vida da gente, o reino de Deus chegou. E ele disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, queridos, quando você ouvir um sermão, quando alguém ler a Bíblia para você, o mais importante é que essa pessoa diga: obrigado porque você me mostrou o Cordeiro. Não é porque você ouviu uma mensagem fácil ou porque essa mensagem passava a mão por cima, porque essa mensagem aqui é uma mensagem dura que a Bíblia está trazendo. Fala de fogo, enxofre, destruição. Mas essa é uma mensagem que, acima de tudo, o objetivo dela é nos mostrar o Cordeiro. Há mais de uma expressão na Bíblia para Cordeiro, mas há apenas uma expressão para Cordeiro de sacrifício. A expressão grega no Novo Testamento para Cordeiro, especificamente quando fala de um Cordeiro de sacrifício, é toarnion. E essa expressão aparece 30 vezes no Novo Testamento. Cordeiro de sacrifício, 30 vezes. Você pode achar outras expressões que falem de cordeiro, mas cordeiro de sacrifício, 30 vezes, toarnion. Sabe quantas vezes que a palavra toarnion aparece no Apocalipse? Ela aparece 30 vezes no Novo Testamento. Ela aparece 10 vezes no livro do Apocalipse. É bastante, né? Não, mas não é 10 vezes, eu estou brincando com vocês. Ela aparece 20 vezes. Das 30 vezes que ela aparece no Novo Testamento, cordeiro, toarnion, cordeiro de sacrifício, 20 vezes no Apocalipse. É muito, né? Não, eu estou brincando com vocês, não é 20 vezes. 29 vezes, irmãos, agora é sério. 29 vezes. Das 30 vezes que a palavra cordeiro de sacrifício aparece no Novo Testamento, 29 vezes estão no Apocalipse. O Apocalipse não é um livro sobre besta, dragão, destruição. É um livro sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Amém. Mas esse Cordeiro de Deus, ele não simplesmente tira o pecado do mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da sua vida. Amém. Amém. Há uma música que diz: se ele tira os pecados do mundo, ele também vai tirar o meu. Todos nós carregamos a culpa, o pecado, as coisas erradas que fizemos há pouco tempo no passado. Mas você não precisa ir embora da igreja nesta manhã carregando essa culpa, este pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o seu pecado. Entregue a Ele o seu pecado que Ele vai tirar de você. E quando você olhar para o livro do Apocalipse, lembre que ele é um livro sobre o Cordeiro de Deus. Você precisa ver o Cordeiro e confiar a sua vida ao Cordeiro de Deus. Correr para os seus braços de amor, aprender a viver. E se um dia você morrer no Senhor. É interessante que as pessoas têm muitas paixões na vida e há pessoas que têm a paixão pelo futebol. Aqui nos Estados Unidos o futebol é o futebol americano, né? Brasil lá então seria o soccer. E eu já vi muitas pessoas torcendo por um time e às vezes numa sala. Você já observou pessoas numa sala torcendo por um time num jogo importante? Né? Imagina que você não está ali torcendo, você está lá em outro lugar e você chega e vê aquelas pessoas. A cara daquelas pessoas é muito estranha, né? E pode ser que seja você uma dessas pessoas. Sua cara é meio de louco, né? E a pessoa está ali e tal. Chuta! Não! Para! E tal, né? Não cruza! Aquele jeito. E se é a final de um campeonato, a final da Copa do Mundo,
Né? Tem pessoas que não gostam de futebol, mas quando é a Copa do Mundo, Brasil, a final, estão ali vendo. E tem pessoas que quase morrem do coração. E uns morrem mesmo, né? Mas uns quase. E finalmente, então, quando chega ali o jogo, está quase terminando, e aí então o jogador faz um cruzamento, o outro cabeceia, gol! E você pula, gol! E aí depois o jogo termina e você grita: eu sou campeão, nós somos campeões. Campeão ou campeão do campeonato ali ou do mundo. A pergunta é: você é campeão? Você vestiu a camisa ali? Você estava no jogo? Você ganhou alguma coisa? Você vai ganhar o troféu? Você vai entrar lá e vai ganhar a medalha? Nada. Então por que as pessoas dizem que são campeão? Porque eles dizem: se o meu time é campeão, eu também sou campeão. Se a minha seleção é campeã, eu também sou campeão. E eu queria dizer para você que a vitória de Cristo hoje é a nossa vitória. Amém. Jesus Cristo, ele se identificou conosco, tornou ser humano como nós, para que ao vencer na cruz, você tivesse a vitória. E hoje não precisa ter medo da destruição final. Você tem que olhar para o Cordeiro, viver com o Cordeiro, porque Ele quer te salvar. E quando Cristo morreu vitorioso, você também alcançou a vitória no céu, amém? Quando Jesus ele morreu vitorioso, Ele ressuscitou vitorioso, houve vitória para nós lá no céu. Eu quero terminar contando uma última história. Alguns alunos que faziam teologia num seminário, eles estavam num momento de esporte, jogando futebol. E quando eles saíram do jogo ali, conversando ali, eles perceberam que ali próximo tinha um banco e tinha um senhor bem idoso lendo a Bíblia. Bem idoso, assim. E alguns deles se aproximaram, assim, olharam e perceberam que aquele senhor bem idoso estava lendo o livro do Apocalipse. E eles, como estudantes de teologia, achando que sabiam muito, eles perguntaram para aquele senhor: o que o senhor está lendo? Ele falou: o livro do Apocalipse. E o senhor está entendendo o que está dizendo? Sim. Então o que esse livro está dizendo? Que no final nós vamos vencer. Amém? Que no final nós vamos vencer. A vitória de Jesus é a nossa vitória. E porque Ele venceu, nós também podemos vencer. Você gostaria de nesta manhã dizer: Senhor, eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos? Quantos querem? Dizer: Senhor, eu quero colocar os meus pecados nas Tuas mãos. Eu quero uma nova vida em Jesus Cristo. Eu quero viver com o Cordeiro. Olhar para o Cordeiro. E se um dia morrermos salvos, para podermos viver a vida eterna com Jesus Cristo. Nesse momento, nós vamos cantar uma música terminando o culto. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela vitória em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque este Evangelho eterno é nos trazido por meio da Tua palavra. A esperança de que, apesar do ser humano ter se desviado, de que apesar do ser humano ter caído na profunda lama do pecado, o Senhor enviou o Teu Filho amado, que veio neste mundo pecaminoso, mas que não pecou. E a vitória de Cristo na sua vida e na cruz do Calvário, hoje também é a nossa vitória. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua salvação. Porque pela fé os nossos olhos estão contemplando a Tua salvação. A Tua salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ó Pai, que na Tua palavra possamos ver essa mensagem de esperança. A esperança de que podemos ter vida eterna em Cristo Jesus. Mas também a poderosa advertência de que pessoas perderão a vida eterna porque rejeitaram o Teu meio de salvação. Que nós não estejamos neste grupo de pessoas perdidas. E que nós também possamos trabalhar e testemunhar para que outras pessoas conheçam Tua salvação. Para que no dia da volta de Cristo, Pai, milhares de pessoas estejam preparadas para o Teu reino eterno. Que o Senhor nos ajude a darmos um bom testemunho de nossa fé, para que familiares e amigos
que ainda não aceitaram a Tua salvação, que ainda não conhecem as verdades da Tua palavra, possam em bom tempo ainda aceitar. Abençoa, Pai, a Tua igreja aqui em Taunton, os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que vieram de outras igrejas, aqueles que estão começando a frequentar esta casa, que sintam-se bem em nosso meio e façam parte desta família, desta comunidade de amor. Que o Senhor nos dê um restante de sábado, Pai, feliz, abençoado, com nossos amigos e familiares. E nos traga aqui nos próximos cultos, Pai. Nós oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.